Olá a todas, olá a todos, eu sou Victor de Freitas, jornalista do portal Agora RS, e este é mais um episódio do nosso programa de debate esportivo, o Futebol Agora. Eu converso aqui com meu colega e também jornalista do portal, Vitor Arruda. E aí, Vitor, como é que foi essa semana do esporte para o Rio Grande do Sul e uma projeção para os próximos dias? Como é que tu está vendo todo o cenário Como é que tu começa a semana, né? E como é que tu está vendo o cenário do futebol gaúcho no momento? Olá a todos, olá a todas. Comigo tudo tranquilo e contigo, Vitor? Tudo beleza? Para começar a semana? Tudo certo, tudo indo. Tem que Então, ir no embalo, né? Sim, respondendo as tuas perguntas. O futebol gaúcho ainda não está muito bem das pernas, seja na série D, C, B, A. E a minha projeção hoje, como tá frio, tô naquela tua expectativa de 20 mil torcedores no Beira-Rio. Com esse frio, tu acha que vai dar? Não, foi curioso, né? Tu tinha dito 12 mil e eu 22 mil. E no final foi 17 mil contra o... no último jogo da Sul-Americana, né? No fim, a torcida do Inter foi. Eu achei um público Sim, razoável. foi um público assim, eu esperava mais, mas também eu postei 12 mil, né? Que era jogo decisivo para o Inter, né? O Inter precisava, além de vencer, tinha que fazer uma vantagem de gols por causa do outro jogo lá, mas deu tudo certo. O Inter se classificou em primeiro na Sul-Americana. E agora vem o Colo-Colo, hein? É, Então, eu acho que tem muita gente já falando em Inter e Santos na semi, Inter e São Paulo na final. Eu acho que eu ainda não vejo o Inter com aquela confiança de tu achar que o Inter vai patrolar todo mundo até chegar lá nas bocas sim, da Sul-Americana. E o Colo-Colo é um time tradicional e o futebol chileno em si é um futebol que vem bem nos últimos anos, né? Então eu sim. não dou por ganho esse confronto ainda, né? É, a sorte do Inter que o segundo jogo é no Beira-Rio, né? Daí vai depender muito da força da torcida, que tá fazendo falta. O time tá engrenando com o Mano Menezes, mas tá fazendo falta a torcida. O Beira-Rio tá melhorando. A questão não tá mais aquele lamentações, vaias no Beira-Rio. Sim. Agora só falta agora a torcida comparecer com mais força. É, mas eu, E eu acho que é um processo natural, porque o Inter vem sim, acumulando confiança, né? E aí, conforme o time vai dando confiança, a torcida vai indo. Só para completar o jogo, foi contra o 9 de outubro, 5-1 para o Inter 5-1. na terça-feira passada. Sim, fez o dever de casa. E Sim, hoje tem o Atlético Goianiense, que tem um bom técnico, o Jorginho, sim, experiente, e vai ser um bom duelo, mas o Inter tem que fazer o dever de casa para pensar nos próximos passos na Sul-Americana, se realmente vai estar lá disputando quando falaste antes, uma semifinal, uma quarta de final, que para o cofre do Inter vai ser um bom dinheiro, né? sim. Não, e título, eu acho que o principal do que a torcida do Inter mais quer é um campeonato, seja ele qual for, né? Sim, Seja qual for o título que o Inter venha venha a ganhar, o Inter precisa de um título. E a Sul-Americana não é o maior título do continente, mas é um título que o Inter já conquistou, e é até um cenário parecido, né? Um cenário de 2008, quando o Inter foi campeão, também as pessoas não, é sul-americano, não é a mesma coisa que a Libertadores, mas mas o Inter abraçou a competição, deu valor, e acabou sendo um grande título naquela época, né? Porque o Inter pegou o Boca, pegou na final o Estudiantes que no ano seguinte foi campeão da Libertadores, sim. então é um É, campeonato digno de esse ser ganho. pensamento só tem daqui, os brasileiros mesmo, né? Porque olha o Boca se vai jogar a Sul-Americana ou o River Plate vai jogar para ganhar mesmo, não pensando que é, segundo, digamos, o campeonato mais importante da América do Sul. Eles Sim, não têm muito esse pensamento. E, e no fundo, é 22 milhões em jogo. sim. Imagina para o Inter, 22 milhões, 22 ou 24 milhões, que dá para fazer Dá para pagar uns bom boletos, né? investimento. Sim, dá para pagar uns boletos. Dá para pagar aqueles funcionários que estão lá tempo atrás pedindo um aumento, hein? É verdade. Não, Estão pedindo. dinheiro, né, principalmente com clubes assim, nunca é demais, né? E eu acho Sim, que dá para seria pagar. viria a calhar. Sim, vai ser um bom de um dinheiro para aqueles funcionários que estão
na parte administrativa, na parte cuidando do campo, gramado ali, que estão horas pedindo o aumento dos salários, que faz tempo que não vem, né? Sim. Imagina para o clube e os funcionários todos, é bem visto esse dinheiro. E eu vi os comentários da imprensa da região central não ali, o sudeste, digamos, o central. Agora me Achei que tava, arredondando. eu achei que tu estava falando de Cachoeira, que é na região central. Não, não, desculpa aí, mas sudeste ali, Rio de Janeiro e São Paulo, falando que o Inter tem que focar na Sul-Americana, porque não, eles comentando que não tem assim o Inter, não vê o Inter com a equipe que tem para chegar para Libertadores direto ou disputar o título. Tu concorda com isso? Não concordo. E por duas razões. Primeiro, porque eu acho que o Inter tem grupo para ficar pelo menos entre os 6 do brasileiro. Não tem. Eu acho até que o Corinthians é discutível, o Palmeiras tem mais time, Sim. mais elenco. O Flamengo tem mais elenco, mas está vindo de trás. O Atlético Mineiro tem mais elenco, mas também já viveu melhores momentos. Então, eu não vejo o Inter, em termos de plantel, tão atrás de outros clubes do país. Eu acho que o Inter tem condições de brigar. E o outro motivo é que eu acho que é perigoso, né? Por exemplo, imagina que o Inter larga de mão o brasileiro e resolve se dedicar só à Sul-Americana. Aí chega numa semifinal contra o Santos, contra um time forte, ou mesmo na final, perde uma final que é jogo único, um jogo perigoso, aí fica sem a Sul-Americana e daí se vê lá no meio do Brasileirão tendo que correr atrás do tempo perdido para conseguir uma vaga na Libertadores. Eu acho que o Inter tem que dar um jeito de disputar com todas as suas forças a Sul-Americana, mas sem em nenhum momento deixar de lado o Brasileirão. As duas competições têm que ter igual importância para o Inter. Sim, eu também concordo. Eu vejo o Inter assim disputando para entrar na Libertadores direto. Tudo bem, o título é meio difícil, mas não é impossível, né? Olha o exemplo, quando o Abel assumiu, o Inter não foi campeão por um gol, né? E o campeonato tá parelho, tá muito parelho. O Corinthians estava liderando, agora não é mais líder, mas está no mesmo número de pontos que o Palmeiras. Tá muito Sim. equilibrado. Até lá na tabela embaixo, só o Fortaleza está ficando para trás, né? E o Fortaleza não tem plantel para estar onde está, né? Sim, o O, plan... Fortaleza tá o com. Fortaleza, a tendência do Fortaleza é daqui um pouquinho já não tá nessa zona de lá de baixo, né? Sim, é meio que se atrapalhou com a No primeira vez início, está disputando uma Libertadores exatamente. e agora com o Campeonato Brasileiro, meio que se atrapalhou, meu. Sim, Mas não tem um plantel. O Juventude ali que vai ter que se ligar, hein? sim. Mas só para a gente concluir o Inter, então, agora o jogo hoje à noite, Sim, tem força máxima, o Inter vai com todos os titulares e tem uma novidade que está todo mundo comentando que a tendência é começar o jogo, que é o Matheus Cadorini, né? Que é justamente, eu acho que um remédio que o Mano está tentando achar para esse problema do time do Inter o ataque. de ter muito volume, mas não fazer tantos gols. Teve esse 5-1 Sim, agora contra o 9 de outubro, mas foi uma exceção perto dos últimos jogos do Inter. Queria saber o que tu sim. acha, Vitor, dessa tentativa do Mano de escalar o Cadorini desde o início. Eu vejo como válido, porque é um jogador que se destacou bastante no sub-20. Ele é raçudo, já fez gols no profissional, tudo. E ele vai ter que pegar com tudo, porque a oportunidade para ele vai ser ótima dentro do Beira-Rio, torcida a favor, não vai entrar no segundo tempo na pressão, tem tudo para iniciar com a tranquilidade ali, digamos, digo na pressão, às vezes o Inter está empatando, a torcida está vaiando e bota ele ali. Vai ser outro momento, vai depender só dele. Dele, vejo que o Mano Menezes está fazendo certo, dando oportunidade para ele, como deu para outros jogadores. E tá na cabeça do Mano Menezes depois, né? Se vai manter o rodízio ou achou um centroavante que o Inter está precisando tanto. Porque o alemão parece que bateu no teto. O Wesley Dizem que tá o, turistando. dizem que o Wesley, o que eu ouvi hoje nos debates foi que ambos
tanto o Wesley quanto o Cadorini têm treinado mal. E por isso que o Mano escolhe eles, mas mais por entender que necessita alguém nessa função do Sim. que propriamente porque eles estejam desempenhando bem, sabe? E aí isso, para mim, é a grande questão, é sintomático do Inter, que eu sou a favor de botar o Cadorini para testar, mas mostra por exemplo, assim, para o Mano ter que apelar pro Cadorini, mostra o quão o Inter tá carente de alguém de peso para essa função no Inter, né? Sabe quando tu falou treinando mal, agora me lembrou do atacante, tu vai ver, vai lembrar o Ariel. Sim, tá louco, nem. Aquele lá treinava mal e depois o pessoal ficou sabendo que ele treinava com um professor em casa, né? Para aprender o básico do futebol. Sim. Esses contratos do Inter não é de hoje. O Ariel tá Agora lembrando bastante. tem, Agora o Wesley aí treinando mal, daí lembrou bastante o Ariel, né? é, tem como é difícil também acertar essa posição, tem Que que, que tu se poucas. perdeu aí, Vitor? Ficou pensando com o Ariel? Não, não, é que Treinava tu. mal e tinha Não, professor em casa não, aí. é que E tu realmente pensou por que que eu não fui atacante por do que que não. Inter, então? Tu falou, eu cheguei a ficar zonzo com isso que tu disse. Eu cheguei a ficar zonzo com isso que tu disse. Não, é que eu tava pesquisando a sequência do assunto aqui, daí. Daí tu Daí. pensou por que que eu não fui tentar, então, Pô, ser atacante do podia ser Inter? centroavante do Inter, porra. Mas Não, mas eu acho isso aí. Eu acho que é válido o Cadorini, mas mostra como o Inter precisa nessa janela que vai abrir em julho agora ir atrás de um cara que chegue para ser titular da função. um Leandro Damião, né? O Damião já resolveria. O Damião já resolveria a situação. Um Leandro Damião. Eu digo que o alemão bateu no teto, mas tudo bem, ele tá começando no Inter, tem todo um tempo ainda para se acostumar, mas parece que nos últimos jogos a principal questão que me parece que ele faz assim que bateu no teto é o nervosismo, Sim. a O afobação. o alemão tá de fora desse jogo não é por opção técnica, né? Ele tá com edema na coxa direita, Sim, então ele tá de fora. sim, Mas eu acho que se ele tivesse em condições, era ele titular, né? Não era o Cadorini, né? sim, sim. Por mais que ele tenha chegado no máximo, e hoje, na minha opinião, desse ofício centroavante, o melhor do Inter é o alemão, com todas as limitações dele. Hoje vai ter a chance, né, A de chance dele mostrar, demonstrar, né? vai ter a chance e como a gente comentou ali, o Mano Menezes está fazendo certo, né? Tá aproveitando que tem de melhor, digamos, né, dentro do Beira-Rio. E o Inter não tem que ser no próprio elenco lá sub-20, lá não tem como Olha, peneirar alguém lá. que eu tenha Tá faltando a conhecimento, base. não tem ninguém na fila. Quem tava na fila para subir era o Cadorini, né? Sim, O Cadorini era titular dos últimos times da base dos últimos anos, era o Cadorini, é ele. Se tem alguém para aparecer, é ele. Os outros, acho que só mais novos, daí que teriam que lapidar um pouquinho melhor, né? Que às vezes é, também, muitas vezes um jogador de 16, 17, 18 anos, não adianta acelerar o cara também que não funciona, né? Eu acho que falar o próximo é o Cadorini. Quem tá na fila da base é o Cadorini. sim. E falando na base e o Estevam, depois de ser vaiado no Beira-Rio, agora com contrato renovado até 2026. Ah, que bom, né? Que bom que o Inter se puxou e viu que tinha que segurar o guri, né? Sim, aí aquele E gol lá contra o 9 de outubro foi, foi o que deu o cartão dele lá. Tenho que que ficar. carimbou o contrato. Carimbou, carimbou, né? Exatamente. Porque, pô, não é fácil, hein? Ser vaiado e não abaixou a cabeça, entrou nos outros jogos, não errou mais, Sim. fez gols e agora com um contrato aí até 2026. Me lembra muito o Perdigão jogando. Ele tem bola no corpo. Tem Sim, jogador que tu toca a bola, tu vê que o cara não desenrola. O Estevão é um cara que a bola chega, ele não tem dificuldade, domina bem, dribla bem, passa bem. É um cara que vai render muito pro Inter ainda, eu acho.
Vai render bastante. É um cara bem da base. Tá, e aí, já tem uma provável escalação do Inter, eu vou dizer e tu me diz se tu concorda, que daí e Tá. daí eu digo se eu concordo. O Inter provavelmente vai a campo com Daniel, Bustos, Vitão, Bruno Mendes aí, né, que vai fazer um jogo aí, né, podendo ser um dos seus últimos, dependendo da situação, e o René. No meio de campo, Rodrigo Dourado, Edenilson e Depena, mais à frente o Alan Patrick, e no ataque o Wanderson com o Cadorini. O que que tu acha? Eu só trocaria ali botava o Moisés no lugar do René. Prefere o Moisés? Sim. Apesar do Moisés ter feito aquela falta lá que não precisava, o René andou falhando contra o 9 de outubro, em um lance fácil. Parece que ele foi um assim, sabe quando pega, vai dar certo e vai mais de má vontade para fazer um passe, Sim, e ele tá faltando, tá que nem o Daniel aquela vez que tem que o Daniel recebia aquelas bolas recuadas, ia com uma certo assim, tipo, tá faltando oportunismo assim, tipo, para dominar uma bola e deixar a bola passar por baixo dos pés 3 vezes. E é sim. assim que eu vejo o lateral agora também do Inter. Por isso que eu falei o Moisés, apesar da falha, né, aquele dia na falta, lá, o Moisés parece mais ligado, mais entendendo o que é o Inter. Sim. Ah, eu por enquanto tô fechado com essa escalação do Mano aí. O René para ti não tá falhando, tá? Ah, ele falhou naquele. É que tá, se tu for ver por falha, o René falhou naquele gol do 9 de outubro na saída de jogo e o Moisés falhou na falta do Cuiabá. Então tá 1-1 Sim. um a Um um a em um falhas. de fato. 1-1 de falhas. E eu acho que o René não tem mostrado, ele é um cara, não aparece muito, sim, mas ele marca ok atrás, e eu acho a chegada dele na frente melhor que a do Moisés. Então eu Tá, fico com o René. e a tua pergunta lá, aquela vez que tu fizeste, agora eu te pergunto quem é melhor, o Gabriel ou o Falcão, Rodrigo Dourado? Olha, eu acho que depois desse jogo do 9 de outubro aí, agora o Dourado meio que se não sai mais, né? Agora ele mostrou. Eu nunca tive uma opinião muito definitiva sobre esse assunto, assim, eu achava que cada um era melhor por alguma razão, assim. Eu ainda acho que o Dourado, ele no pé de ferro, eu ainda acho que o Gabriel é mais É que que o ele. Gabriel é mais pé de ferro e para chutar de longe, né? Já É, o Rodrigo Dourado tem raça, é bom no cabeceio e eu passo a saída de bola para ele, com ele é outra, o Inter saindo tem qualidade. não, com a bola no pé, o Dourado é o melhor volante do Inter, desse primeiro, assim. Sim, Eu só acho que eu nunca tive uma opinião definitiva sobre esse assunto, porque eu acho que nenhum dos dois é unânime. O Dourado também, embora tenha feito os 3 gols, ele teve momentos ruins também. Não é uma coisa assim, o cara que é a favor do Gabriel não tá 100% errado, na minha opinião, entendeu? sim. Eu acho que. Mas hoje, depois desse jogo do 9 de outubro, o Dourado é dele, a vaga, não tem outra. É, E, é ele. e o ambiente também tá tudo favorável, né? Tudo favorável no Inter. Depois daquele. Foi um primeiro tempo contra o 9 de outubro, foi chatinho, a pressão lá, a agonia. Dava para ver, mas a torcida não vaiou. A torcida, tudo bem, terminou o primeiro tempo ali, mas é uma mistura, foi bem diferente o ambiente. E essa goleada em 9 de outubro, hoje, eu acredito que, apesar do Mano Menezes ter colocado um atacante ali da categoria de base para testar, vai ser tudo favorável. Bom, daí depende, como eu digo, não tem mais pressão, depende tudo do Inter. Agora é o momento de ver quem realmente merece ou não ser titular no Inter. E um dos caras que eu tô de olho é o Daniel. É. Eu só acho que tem que ver se for testar o Kehler, que não coloque ele numa fogueira, né? O problema é Sim, esse, deixar aquela coisa que a gente discutia lá no início da temporada, que era para que a gente quer o gauchão, né? Para ver quem é os melhores, sim, para testar. Era aquela hora para testar. Agora, qualquer jogo do brasileiro é importante e qualquer jogo da Sul-Americana é importante. sim, Então, para botar o Kehler no lugar do Daniel agora, tu tem que ter certeza. Tu tem que ver no treino que é melhor e botar no jogo sabendo que é melhor. sim. É, o Mano Menezes aí pode dizer, né, que tá treinando melhor.
Sim, ele é no dia a dia, porque, por Da- exemplo, vai ter um jogo contra o Flamengo. Ah, vamos testar o Kehler contra o Flamengo no Maracanã. Não, não pode. Tem que ter certeza, tem que ser uma coisa bem feita, né? Mas deve ser ruim para a torcida do Inter saber que o Wesley não tá treinando bem, né? Mas isso já. A sensação em relação ao Wesley, eu acho que ela já é ruim há um tempo, né? Porque ele Daí já. só confirma que tá turistando em É, Porto Alegre. E é, é, agora, Vitor? Agora. E na Zenha não, agora no bairro Humaitá. Esses dias eu esse. passei na frente da Zenha ali no Olímpico ali. Que saudade deu do ambiente de jogos ali. O Olímpico era caldeirão. E não me acostumei ainda a falar lá no Humaitá, não, já viu? Agora eu ia falar a Zenha, né? Então, Sim. Humaitá. O assunto quente do momento é esse, né? Será que fica o Roger? Tem uma reunião marcada, já foi anunciado que vai ter uma. Não tem dia se vai ser hoje, se vai ser amanhã, mas diz que vai ter uma reunião muito importante para decidir os rumos do Grêmio. Tem gente achando que pode ser que saia o Roger, que já tem enquete, você prefere o Renato, você prefere o fulano, o ciclano. O que tu acha que tem que acontecer com o Grêmio, Vitor? Que eu acho que tem que ver o Denis Abraão tá falando toda hora o Grêmio vive num momento ruim. Daí passa 2 jogos, coletivo, o Grêmio vive um momento ruim. Tem que ter uma reunião, já era para ontem, Uhum. para dar uma sair dessa. Tá sendo todo momento o Roger falando, vou dormir chateado. Daí chega o Denis Abraão, o momento é ruim. É o mesmo roteiro. É o Roger falando que vai dormir chateado, que sabe que o time tem o melhor ainda para não conseguiu ainda dar na Série B e o Denis Abraão falando toda hora, estão num momento ruim, estão num momento ruim. Fica toda hora o mesmo roteiro, vejo que tem que mudar isso. Ter uma reunião, quando tu falou agora, não sabe se é hoje ou daqui uns dias, já era para ontem, para decidir e mudar o discurso. Falar, o Roger vai ter que falar, vamos discutimos ali, já sei quais os jogadores que eu vou afastar, quais os jogadores que eu vou precisar para mudar o discurso, né? Sair desse momento ruim logo. Tá muito martelado o Denis Abrão toda hora falando, estamos no momento ruim, estamos no momento ruim. Não sei se tu pegou isso nas coletivas, sempre começa com... É, eu gosto muito eu vejo quase todos os canais de debate, eu concordo muito que a maioria diz, eu acho que o Grêmio falha muito nos seus diagnósticos sobre o que está errado dentro do Grêmio. Primeiro, eu acho que depois que saiu o Renato tinha seus problemas, pelo que a gente ouve, né? Mas o Sim, Renato é um cara que se tem uma coisa que ele entende é de futebol, ele jogou muito bem sim, futebol, é um cara que conquistou títulos. Então, eu vejo assim que durante muitos anos o Grêmio ficou, a parte futebol do Grêmio ficou ancorada no Renato. sim, Quem decide as contratações, quem comanda os treinos, quem até na época do Renato, o Renato aparecia muito mais para falar do que os dirigentes. Quando saiu o Renato, ficou um vazio, assim. E aí tem dirigentes que a gente não sabe até que ponto eles entendem de futebol. Tu sabe, não sei até que ponto o Roger consegue exercer essa liderança hoje sem sofrer interferências. Então, e assim como eu também não acho até que ponto, assim, a direção do Grêmio está disposta a fazer uma autocrítica de saber ela reconhecer que ela própria é parte do problema, né? sim. É Então, o, e por isso que eu acho que se fosse fazer uma grande mudança no Grêmio, o último que eu tiraria dessa história é o Roger, porque eu gosto do trabalho do Roger. é o Eu, eu, Roger eu, quer trabalho. eu não acho que ele seja o problema. Eu acho que o Grêmio poderia fazer uma troca na direção, botar alguém com um perfil mais técnico, alguém para ajudar o Roger, assim como o Inter fez trazendo o Paulo Autuori, sabe? Que é um cara que não aparece Sim, tanto para dar entrevista, mas que no bastidor, no dia a dia, participa muito. Eu acho que isso deu muita diferença no Inter e pode ajudar o Grêmio ter um coordenador técnico e daria mais autonomia para o Roger para ele não viver tanto sob a sombra do Denis Abraão. Assim. E, claro, agora na janela é julho, né? Acho que é em julho a janela. O Grêmio tem que ajustar o elenco, é dar um jeito de não ter mais os Benites da vida, jogadores que a torcida não gosta, que já não deram resposta, e trazer pontualmente 2 ou 3 ou 4 jogadores que entrem em campo para resolver o problema. Porque não adianta nada ficar discutindo a direção, não sei o quê, se dentro de campo quem está lá não tem condição
de decidir. O Grêmio precisa de novos jogadores que tenham condição de decidir uma partida, coisa que hoje não Sim, tem. E o que que tu acha, Vitor, dessa? Tu acha que o Grêmio precisa de uma renovação de elenco? sim. Precisa de alguns jogadores ali, o Roger, se realmente ficar, decidir quem é que vai estar do lado dele. Tipo, o Benítez, ficou bem claro ontem que a torcida tá certa de pegar no pé dele. A torcida tá certa de, quando esse jogador entrar, ser criticado, porque no jogo contra o Vila Nova, ele entrou, os primeiros 3 toques deles na bola foram 3 passes errados. Era oportunidade clara para o Grêmio sair atacando e a bola chegou nos pés dele e ele errou. Ele foi passar para o Elias uma ali, que ele tinha a oportunidade de tocar para o lado direito, para o lado esquerdo, por cima, ou pegar a bola e segurar mais um pouco e passar para outro adversário. Não, mas não, ele pegou a bola, saiu correndo com a cabeça baixa e passou nos pés do jogador. O Grêmio tem E, dois jogadores que a gente acompanhando o comportamento da torcida nas redes e tal. Para mim, os dois que mais estão sendo alvos assim é o Benítez desde o começo do ano, que é sim, a torcida do Grêmio detesta o Benítez e de fato ele em campo ele não dá nenhuma resposta, ele não é um jogador participativo, ele não é um jogador dinâmico, não, ele não é raçudo, ele não é nada. Ele vive uma temporada bem infeliz, o Benítez. E o outro que estão falando muito é o Campaz, né? O Campaz que sim, chegou, acho que foi uma das transferências mais caras da história do Grêmio. O Roger insistiu nele no jogo de ontem, desde o início, e mais uma vez ele não deu resposta. E a torcida tá louca com ele, né? sim. Que ele não entre mais em campo, né? A torcida tá certa de criticar esses dois jogadores. Concordo, a torcida tem todo o direito de criticar e realmente ontem esses dois jogadores mostraram que não estão fazendo aquilo que o Roger está pedindo em campo, né? Que é o Roger é um técnico moderno, ele sabe o que o Grêmio precisa ali para e está faltando isso. Os jogadores compreender o que o Roger quer. Até eu coloquei no título lá, sem criatividade. Sim. Faltou criatividade no jogo do Grêmio ontem. É porque às Era, vezes fica uma cobrança, assim, né? As pessoas ficam, falta raça, falta vontade, são mercenários, e muitas vezes não é isso, falta qualidade mesmo. falta qualidade mesmo, É, porque ali, ó, primeiro lance do Benítez. Pegou a bola, estava livre do lado do Roger ali. Estava livre. Daí o Grêmio estava com o Elias lá na frente, e ele pegou a bola, saiu correndo, poderia segurar mais um pouco, passar, ou driblar, mas não, tocou a bola nas pernas do sim, jogador adversário, pegou a bola e saiu no contra-ataque de novo, respondeu. E ali o Grêmio quase tomou um gol, né? sim. É um, e é nessas coisas que tá faltando criatividade. Pegar alguém, driblar, que o Elias, alguns momentos ele tem esse negócio de driblar, pegar a bola, ah, dar uma segurada, não ser acelerado, dar uma driblada ali, mas às vezes ele faz, dribla uns 2, 3 Hum. ali e na hora do H, o seu objetivo falha, né? Que nem o Ferreirinha. Eu, se fosse para escalar pela amostragem que teve, eu acho que eu botaria o Elias e não colocaria o Campas. Eu achei. Não, e acho que fecharia bem com esse esquema novo Sim. que o Roger quer fazer com três atrás. Seria um jeito de compensar, né? Tu joga com três zagueiros e mais uma linha de quatro no meio, assim, tu dá mais condição pro Elias poder jogar pela ponta junto com o Biel, né? Sim. Porque a gente já discutiu isso há um tempo, eu gosto do Elias, eu gosto dele, do futebol dele. É um jogador que Só que tem ele é novo, personalidade. ele tem personalidade, ele tem qualidade, ele tem força, ele tem físico, Sim. mostrou no gauchão que sabe fazer gol. Então eu curto ele. Se é para escalar o Campaz, eu escalo o Elias 1000 vezes. O Elias e a velocidade. E essa questão que o Inter e o Grêmio têm que pegar, daí agora cabe o Grêmio, que nós estamos falando do Grêmio, tem que pegar jogadores que compreendam o que a torcida quer. É raça,
objetivo em campo, pegar a bola e não ficar... Que ontem um lance, o Roger, quando teve aquele intervalo lá para beber água, o Roger ficou brabo, o jogador do Grêmio lá pegou a bola e não viu o Campaz passando livre e ficou segurando e o Campaz lá ficou brabo também, não recebeu a bola e acabou o juiz apitando para dar um intervalo ali para tomar água e o cara não passou a bola. É aquilo de ficar segurando a bola, rodando e não ter ninguém, né? E o Roger deixou claro que ele não quer isso, que fique segurando a bola ali, matando o tempo. Ele quer velocidade, Sim. quer que o companheiro tenha visão. E isso daí também está faltando nos jogadores, nas contratações. Além de entender como é que funciona aqui no Rio Grande do Sul, que a torcida pega no pé, que tem que ter raça, está faltando ser mais ligado também, assim. Não turistar, né? Que está acontecendo no Beira-Rio lá, um Wesley Sim. turistando, Vestir a camiseta. vestir a camiseta. Bom, e aí tu acha e o problema dessa mudança agora seria promover uma mudança na comissão técnica ou assim, às vésperas de um jogo importante como contra o Vasco na quinta-feira, né? Sim, Será que não seria melhor esperar o jogo contra o Vasco para ver o que acontece ou já fazer a mudança agora? O que que tu acha? começar a mudança meio que por agora, como falei antes, a reunião, essa que está para ser marcada, já era para ter acontecido. E essa reunião tem que, porque o Vasco vai jogar em casa. O que está faltando, assim, é um cara que compreende a torcida, digamos, tinha que ter mais um Diego Souza. Era o Diego Souza no ataque e um Diego Souza no meio do campo, para não ser tão acelerado ali, mas também saber a velocidade do jogo. Tá faltando, o Grêmio vai ter que achar um jogador, como tu falou, que tem que ter um outro dirigente para auxiliar o Roger, não ficar só todo mundo batendo no Roger, no Denis Abraão. Tá faltando um outro jogador, que agora, no momento, assim, só tem um Jeromel que é meio xerifão, né? Mas Uma que, liderança técnica, alguém que chegue para usar isso mesmo, camiseta 10 e botar a bola embaixo do braço e dizer é comigo. sim, tá faltando uma liderança técnica mesmo. Isso daí que Sim. o Grêmio tá precisando, tá faltando uma liderança. Falou tudo agora, Vitor, tá faltando uma liderança técnica. A gente vai olhando as discussões, vai pegando os jargões, né? Mas Sim, esse jargão é ótimo, liderança técnica. tá faltando uma liderança. O cara que não necessariamente ele é aquele cara que dá o discurso no vestiário, mas é um cara que serve de norte pro time, assim, que ele é bom de Sim. bola e as pessoas vão atrás dele, né? Um cara que, E que tem a raça, assim, assim, um jogador que veio agora, me lembrando aí, vou pegar um pouco do Inter lá, que veio, caiu como uma luva, foi o Depena, né? exato. Tu não vê Ficou, o Depena faz a cobrança, tudo, mas ele também é um termômetro técnico do time. Ele ajeita, sim, ele com a bola no pé, ele ajeita o meio-campo do Inter. Acho que foi o jogo contra o Cuiabá. Ele não jogou o primeiro tempo. sim. O Inter teve chance, mas não foi o mesmo time de antes. No segundo tempo ele entrou e quando ele entrou o Inter mudou de patamar no jogo. Assim, o Inter começou a jogar mais E não precisou gritar muito. Muitas vezes é botar a bola no chão e fazer a coisa acontecer, entendeu? ele fez tudo, bateu o pênalti, xingou o juiz, brigou com os adversários lá no, na Casa Mata lá. E é isso daí que tá fazendo o Grêmio. Um de qualidade técnica e que representa a torcida. A torcida quer alguém representando. Que a torcida acreditou muito no Douglas, né? Sim, O Douglas que ia ser esse representante da torcida dentro de campo. E não foi. sim. Ah, tu diz o Douglas Costa. Douglas Costa. Sim, eu achei que era o Douglas Furacão. o anterior, o armador. Como é que é o mesmo? O DG10 era? É, DG10, DC10. Agora não me lembro. O Que faz só Douglas Costa era o raio, né? O raiozinho. um raio, não era o furacão, era o O raio, raio. raio. É. É que tô todo. É É que tudo. eu fazia de tempo aqui, daí troco o furacão, o raio. Raio. Bom, mas vamos. Mais alguma coisa sobre o Grêmio, Vitor?
Do Grêmio é isso daí. Ou melhor, do Inter, a gente tava falando de Inter. Não, a gente tava falando do Grêmio, daí caímos Ah, pro sim, Inter. Ó. sim. A gente falou do Inter, depois falou do Grêmio, é verdade. Sim, sim. E, não, do Grêmio é isso daí mesmo. Que tá faltando, falaste tudo, né? Falta um, um- alguém com experiência técnica ali para qualidade, raçudo e represente a torcida. Que o Renato Gaúcho deu uma entrevista que ela falou que o grande problema do Grêmio são os bastidores. Que ninguém E sabe o só que que é, né? Ninguém sabe o que ninguém. é, mas fica no ar o que é as tretas Sim. deles lá. É uma das coisas que a gente discutiu aqui, esse momento ruim do Grêmio aí, foi aquela definição lá que demorou para o presidente Ronildo Bozan falar se ficava no Grêmio ou ia disputar as eleições para governador. Sim, Aí que a gente acredita que atrapalhou bastante, né? Mas só o Renato para dizer o que tem. Eu acredito que o Renato tinha que, como o gremista que tem estátua, tem que chegar e dizer, ó, o problema no Grêmio lá é assim, assim, se me quer de novo, tem que resolver esse problema. sim, Não? Porque a torcida tem sócios, a torcida vai lá, a torcida é o que representa o clube de verdade e merece saber o que é esses momentos ruins que tá acontecendo, o que é de verdade. tá E certo. o Renato Gaúcho tem, mesmo não vindo, tem todo o direito, como o gremista que é um dos ídolos do Grêmio, tem que abrir se fosse o D'Alessandro já ia falar. Porque o Renato não pode dizer também. Sim. Bom, então, de Grêmio é isso. Agora o Grêmio joga quinta-feira em São Januário às 8 horas da noite contra o Vasco, um jogo crucial é um jogo de enfrentamento direto pela vaga na primeira divisão. O Vasco é vice-líder, o Cruzeiro do Ronaldo já está disparando, já está em Cruzeiro, sim, ontem eu 22 ouvi pontos, 22 pontos contra 17 do Vasco que vem em segundo. O time do Ronaldo indo de vento em popa. E o Grêmio com o fim da rodada ficou em quinto lugar com 13 pontos. Deu sorte que os outros times do G4 também não venceram, deixa eu só ver aqui direitinho. Só o Vasco ganhou. O Bahia perdeu para Tombense lá na casa do adversário e o Sport também perdeu para o CRB em casa. Então isso favoreceu o Grêmio. Agora o Grêmio, mesmo não ganhando, está a 2 pontos do G4. A gente está aqui reclamando do Grêmio, mas se é só o Grêmio se ajudar, o Grêmio fazer a lição sim. de casa, que se encaminhar 2, 3 vitórias seguidas já está no G4 e numa situação boa na competição. O grande o problema agora, se for olhar a tabela, é só o Cruzeiro ali que está disparando ali, né? É Tá título, mostrando que quer ser ti, campeão. isso, título título, se o Grêmio demorar muito para acordar, título vai ficar distante, mas a vaga para a Série A ainda está bem viva. O Grêmio ainda não. O alerta está ligado pelo rendimento do Grêmio, mas Sim. a pontuação ainda é bem real que o Grêmio consiga uma vaga no G4 no que Apesar de arrumar estar a num casa. momento ruim, como diz o Denis Abraão, um momento ruim, Uhum. tem só falta a hora de ter cabelo no peito para chegar então É, na. isso aí. O Denis Abraão, cara, fica pegando as palavras dele. Ele é um cara, ele tem uns trejeitos marcantes, assim, né? Sim. Bom, o bom eu gosto desse tipo de dirigente que é o querendo ou não, apesar de ser limitado para falar com a imprensa, é um cara que, querendo ou não, que está representando a torcida ali, é dignado, é revoltado, É que só falta o problema que eu vejo é que eu não sei como é que é da porta para dentro, né? Até sim, que ponto, porque uma coisa é que o cara fala no discurso, na retórica, no coletivo, outra coisa é como é que é o trabalho dele de dia a dia, como é sim. que ele é com os atletas, né? Será que ele melhora o trabalho dentro do Grêmio ou piora? Isso é uma coisa que a gente não sabe. É isso daí que não, ele não sabe. Isso aqui eu Daí acho que só os, só quem tá só lá os- dentro sabe. sim, daí aí que o Renato poderia dizer esses momentos ruins aí, que ele sabe o que está acontecendo, falar de uma vez. Sim. Mas bom, vamos adiante que tem bastante assunto ainda. Vamos O, falar rapidinho do Juventude que empatou. o O Juventude Juventude, empatou fora, está em 17º, ainda está no Z4, com 7 pontos. Eu fiz o jogo. Foi um jogo, olha, não foi dos melhores jogos em termos de qualidade técnica. O primeiro tempo,
Foi um 0-0 com poucas chances. Nem o Fortaleza tentou fazer uma pressão no Juventude, mas não foi nada muito efetivo. E o Juventude também não era muito bom nos contra-ataques. Então, o primeiro tempo, eu diria que foi um jogo feio, assim. Resumindo, assim, nem parecia, então, um jogo de Série A. Não foi não foi um jogo, não foi um jogão. Quem está acostumado a ver jogo de primeira de Série A de qualidade no primeiro tempo. Mas daí no segundo tempo, surpreendentemente, eu achei que o Juventude ia voltar para se defender. Nos primeiros 5 minutos, o Eduardo Batista organizou uma pressão e que o Juventude teve umas 2 chances até que lá pelos 4 minutos fez um gol de cabeça com o Vitor Gabriel e estava melhor no jogo. Só que aí acho que o Juventude deu uma recuada, não manteve a pressão. O Fortaleza se viu obrigado a ir ao ataque numa falta, que o chute foi na barreira, e na volta da barreira o Zé Elison deu um chutaço, assim, fez um golaço, empatou a partida. Mas depois o Fortaleza não fez grande coisa no jogo, não conseguiu pressionar o Juventude ao ponto de virar o jogo, e o jogo ficou nisso. Agora, Esse daí que é o problema do Juventude. O Juventude tem partidas que sai ganhando. Eu nunca vou esquecer do São Paulo, em Caxias do Sul, saiu ganhando de 2-0. Começou a recuar, chamando. É um time que chama derrota. Faz o gol ali e ficou um time assim que eu olho assim, se é para carimbar, carimbava que ele pegava assim, um time chama derrota. Não consegue, não sei se é a ordem da equipe técnica fazer o gol e recuar, ou se é dos jogadores que tá na cabeça, fizemos um gol ali, vamos segurar esses 3 pontos e recuar. Falta assim para o Juventude ser um time mais feliz em campo. sim. Fazer o primeiro gol ali, ou como fez contra o São Paulo, fez 2-0, manter a posse lá na frente. Mas não, Porque recua. porque nesses jogos o que chama atenção é que, por exemplo, mesmo no primeiro tempo que foi um jogo ruim, tu não tinha a sensação de que o Juventude era um time inferior tecnicamente ao Fortaleza, sabe? Sim. O Juventude tinha total condição de enfrentar aquele jogo. Não poderia ter, talvez se mantivesse o ritmo, ter ganho o jogo. Eu acho que talvez se mantivesse a intensidade do até que tinha até o primeiro gol, poderia ter saído de lá com um resultado melhor. Eu acho que Contra contra o Cuiabá também, o Juventude, até falei que o Juventude ia ganhar. O Juventude também tinha tudo para ganhar, perdeu um pênalti, daí levou um gol de pênalti. sim, Contra o Bragantino também, eles fizeram um bom primeiro tempo, assim, não, o Juventude foi melhor, mas acabou sendo goleado. sim. Não, tem momentos assim que no segundo tempo eu desligo, recuo o time. Tem que manter o foco, o ritmo, Manter o foco, exatamente, a palavra que é tanto diz foco, tá faltando foco no Juventude. Sim. E agora tem que saber se esse foco tá faltando na comissão técnica que pede para os jogadores ao fazer o primeiro gol recuar, ou se é os jogadores, porque tá faltando, parece um time medroso. É. Bom, e Tá? daí o próximo jogo do Juventude no Alfredo Jaconi contra o Fluminense no domingo às 11 horas da manhã. Então, talvez não esteja tão frio, né? Sim. Às 11 horas da manhã, perto do meio-dia. De repente, quem for ao estádio. Não sei se vai estar chovendo, se não vai estar. Mas. Agora, a previsão aí diz que vai ter bastante nebulosidade até lá, mas tudo pode mudar, né, Vitor? Previsão. Sim, Palavra previsão, tudo se muda. Um ventinho já já traz, muda. já muda o cenário. Aquele Tá ventinho certo. também pode fazer a bola desviar para um lado na hora da cobrança da falta. Sim, sim. Bom, vamos então. Falamos de Juventude. Mas ali, só falando no Juventude ali, só para concluir, Sim, esse um pontinho fora de casa segurou o Eduardo Batista no cargo, hein? sim. Se perde, já balança. Já Balança não, balança. já, de repente até já cai. Mas segurou, deu uma vidinha ali pro Eduardo Batista, que eu sou um dos que critico ele, porque eu ainda acredito que vem dele esse negócio de fazer um gol, dois e recuar o time. Sim, Não acredito que seria todos os jogos os jogadores iam ficar com esse medo. sim. Tá um time medroso, resumindo, Para Juventude. resumir, tem que fazer o gol e manter a estrutura.
Sim. Bom, agora eu separei mais alguns assuntos aqui, Vitor. Tivemos, depois de alguns dias, rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Já sei uma coisa que tu vai falar, até aí vou concordar contigo, que o Inter venceu o Real Brasília por 2-1 e ele tá muito bem no campeonato. O Inter é terceiro colocado com 23 pontos, já tomou uma certa distância do quarto colocado. Tá bom. Os gols do Inter foram feitos pela Lelê e pela Duda. E o Grêmio, infelizmente, tá mal, não tá tão bem no campeonato, perdeu pro Perdeu pro Flamengo. Flamengo. E o jogo do Inter foi no Sesc. E o Sesc. E o Por Grêmio que não no Beira-Rio? e o Grêmio perdeu para o Flamengo na Gávea por 2-0 e é o 10º com 13 pontos. Quem E do fez Flamengo. os gols do Flamengo foi da Maria Alves e da Leidiane. E do Flamengo foi na Gávea. Daí a Gávea. ainda não tivemos. Essa coisa de mandar jogo em CT? em CT, pelo visto, é geral, assim, é uma coisa que esses times brasileiros todos fazem. Só uma pontuação aqui, ó. O Inter é terceiro com 23 pontos, o Corinthians é segundo com 24 e o Palmeiras é líder com 25. O Palmeiras tocou 5-0 no São José de São Paulo. E o quarto colocado, atrás do Inter, é o São Paulo com 17 pontos. Então, o Inter já tirou 6 pontos do quarto 6 colocado. Pontos. A briga vai ser boa entre Inter, Corinthians e Corinthians Palmeiras. e Palmeiras. Esse é um dos três aí para. O Corinthians é um dos favoritos a ganhar o título. E agora o Palmeiras, não satisfeito em ser o bicho-papão do masculino, agora quer ser do feminino também, né? Feminino. Vem crescendo o Palmeiras, porque desbancou, porque antes no futebol feminino era muito Corinthians. Agora tá dando um certo equilíbrio. E o Grêmio na tabela tem qual posição aí no futebol feminino? O Grêmio é 10º colocado com 13 pontos. É Mesma que o Grêmio pontuação. O primeiro do Z4 da competição é o São José de São Paulo, esse que perdeu para o Palmeiras, que tem 9 pontos. Então o Grêmio já está. Risco de rebaixar. O Grêmio já está se descolando da zona de baixo. Mas. E tem três times com 13 pontos. Depois. Também se o Grêmio encarrega 2, 3 vitórias, também já briga pelo meio da tabela tranquilo. Mas Z4 o Grêmio já começa a não ter nenhum perigo mais. O Grêmio mudou muito o elenco do gremista. Foi tudo contratos curtos. Sim. Isso daí também, outra coisa que eu vejo também no futebol feminino, por que contratos curtinhos de 3 meses, 6 meses no futebol feminino? Daí fica toda hora trocando o elenco. Sim. É outra coisa que me incomoda, além de não jogarem nos estádios principais, que temos pelo Brasil, tem essa questão do contratos curtinhos. Incomoda bastante. Não. Daí como é que vai se formar um elenco forte, que nem o Palmeiras e o Corinthians, que se fica toda hora renovando o pessoal? E é complicado. O Grêmio e o Inter, e o futebol feminino todo ali, vão ter que pegar o Corinthians e o Palmeiras de exemplo, né? Bastante. Também o aporte financeiro desses dois deve ser bem maior, né? Do Palmeiras e do Corinthians, né? Quantidade de dinheiro que eles estão colocando. Sim, a quantidade de dinheiro, mas eu vejo assim, acredito, para organizar digamos, para te botar as coisas em ordem, não precisa assim de dinheiro, é pegar gente com vontade. Sim. É que nem nós aqui, montar um time aqui, pegar o pessoal todo com vontade, vamos lá disputar o campeonato. A gente vai jogar com vontade, né? Mesmo tendo dinheiro, vão mostrar a raça, vontade de vencer. Isso daí que eu vejo que dá para o pessoal da administração é que vai falar, né? Quando recebe o dinheiro, administra um pouco ali, um pouco aqui, dá para organizar. Sim. E com organização vem mais patrocínios também, né? Sim. Ninguém vai patrocinar num clube desorganizado. Sim. Mas concordo. o Grêmio tem que ver nessa questão dos contratos com os jogadores, porque tá dando aí na tabela aí.
antes, no começo, parecia que ia ser um time que ia cair, mas agora os jogadores se encontraram, tá ali meio longe. E o Inter, vamos ver agora quando acabar o ano, se vai mandar uma galera de novo embora ou se vai manter. Sim. Bom, passado então o feminino, eu vou fazer rapidinho um giro do interior na série C e D. E depois eu quero encerrar com um assunto que a gente já havia até comentado, e eu acho que é interessante a gente falar disso, que é Ó, surpresa. Tá bom? surpresa. Primeiro, Série C. Série C. São José empatou em 1-1 e é o 14º colocado com 10 pontos. E os dois outros foram O goleados. Ipiranga goleado. O Ipiranga tomou 3-0 do Altos, do Piauí, mas é o melhor gaúcho colocado com 9 pontos, Sim. com 12 pontos na nona colocação. E o Brasil de Pelotas tomou 3-0 do ABC e é o penúltimo da Série C, está aí se afundando o Brasil de Pelotas, aí está um mau momento na competição. O momento vergonhoso do futebol na Série C é o Brasil de Pelotas. Tem uma torcida fiel, achavante, tem uma estrutura boa, mas ali a direção está faltando organizar. Isso daí que a gente estava falando antes ali, não precisa de muito dinheiro, mas é pegar gente com vontade, organizar, mostrar cada um o que o presidente quer no caso ali. Não sei se passa por ele também, mas está faltando organização no Brasil de Pelotas, porque trouxe jogadores novos, tem patrocinadores novos, mas está faltando dentro de campo ali. Tá sendo meio que vexame. A Sim, torcida do Brasil de Pelotas não merece esse vexame que o Brasil de Pelotas tá fazendo na Série C, que é junto com o Ipiranga, um dos favoritos para subir para a Série B. sim. O Ipiranga está patinando e o Brasil de Pelotas, eu vi assim, ele brigando já entre os quatro, mas pelo investimento que teve, pela torcida que tem jogando em casa, mas está faltando jogadores de qualidade ali para o Brasil de Pelotas. Bom, e daí na Série D, o grupo 8, que é o grupo dos gaúchos, hoje teríamos 2 gaúchos classificados para a próxima fase, com o Caxias em terceiro com 13 pontos e o Aimoré em quarto com 12. E o São Luís tem chance, está ficando um pouco para trás, empatou em 1-1 com o Marcílio Dias, mas tem 9 pontos, de repente se encaixar mais vitórias, pode chegar lá. Aí tá embolado ainda. Mas hoje estaria de fora. Mas dois gaúchos, Sim. o Caxias e o Aimoré, estariam classificados para a próxima fase da Série D. O Aimoré aí para mim é uma grande surpresa, mas ao mesmo tempo não é surpresa, porque é um time que vem trabalhando nos campeonatos gaúchos, vem fazendo bonito. É um time que já merece estar brigando para subir para a Série C. E o Caxias é um time que está devendo, né? Chega lá na disputa e acaba. A torcida já perdeu a fé no time. Sim, Sabe aquele momento que tu fala assim, não acredito mais. sim. Vamos esperar para terminar para ver se vai dar certo. É isso que eu vejo o Caxias, porque o Caxias sempre chega para disputar os jogos eliminatórios e acaba não respondendo em campo. Sim. Bom, agora vamos para o assunto final, que é fim de semana, teve final da Champions League, jogaço de bola, Real Madrid, Sim, Liverpool, dentro de campo, tudo beleza. Mas fora de campo a gente teve um episódio que se acontece aqui na América do Sul, eu falei dizer que foi um fiasco, e não sim, sei que os sul-americanos são selvagens, e não sei o que mais. Um episódio muito triste, né? Que deu uma confusão. O que estão dizendo é que tinha alguns torcedores não se, tentando entrar no estádio com ingressos falsos, e aí a polícia de Paris conteve a situação usando violência e gás de sim. pimenta. As informações são que 68 pessoas foram presas e 174 ficaram feridas, né, no episódio, lamentável, e o que causou também o atraso no início do jogo. Né? Pela bagunça toda que eu vi antes de começar o jogo, tinha que ser transferido. Foi uma vergonha botar a música lá, o show, tudo, e lá
do lado de fora, os repórteres estavam lá, vai daí que eu não tô conseguindo respirar porque tem gás de pimenta. Como é que dá condições de jogo? Quando falaste antes, se fosse no Brasil, ia todo mundo chinelear, falar que era chinelagem, ia ser outro discurso. Até porque foi em Paris, parece que é tudo bonito lá. Tudo é glamour, deu até o glamour tudo da briga. glamour. Mas não, eu achei feio demais. Para mim, não tinha que ter saído do jogo naquele dia, porque foi ridículo, tendo que a imagem que eu vi foi o policial tocando o spray de pimenta numa criança que está numa fila lá, esperando o momento dele passar na catraca. Ele recebeu um spray de pimenta na cara, não sabia nem de onde veio, porque ele estava focado na fila ali, cuidando para passar a roleta e receber um spray de pimenta. Daí depois aí vai para a imagem de um show lá. Foi Sim. ridículo, não era momento. Porque se fosse aqui uma final de Libertadores, era certo que o jogo ia ser cancelado. A imprensa toda do mundo todo ia pegar no pé e ia chamar nós de selvagens. Sim. Bom, tá aí, eu concordo plenamente contigo. Vamos dizer que fica claro que não é só no futebol sul-americano que a gente tem problemas, que é o futebol mundial todo que precisa rever seus protocolos. E caminhando para o fim aqui o programa, está estourando o nosso tempo. Vamos para os destaques finais, Vitor. Destaque final. O destaque fica o que a gente estava conversando no final ali, que o Brasil de Pelotas está fazendo um vexame na Série C. E no Grêmio, o Renato Gaúcho ou assume ou fala de uma vez quais são os problemas que ele sabe que tem nesse momento ruim do Grêmio. Porque ele é um ídolo, né? Para terminar nesse negócio, para o Grêmio poder deslanchar. Tem que ter uma reunião logo para resolver esses problemas. Eu tô aqui, né? O Grêmio tem que sair do momento ruim. Chega de coletiva de... Chega de reunião, né? Chega de reunião que não resolve nada. Exatamente. Que faça uma reunião que dê rumos pro Grêmio. Esse é meu destaque. E o Inter achou seu caminho. Que o Grêmio se acerte, se reúna e consigam resolver o problema interno, resolver a cozinha, o problema interno, e que o Inter confirme no jogo de hoje à noite isso que tem sido tão dito de que o Inter está no rumo certo de novo, né? Sim. Então, espero que embale de vez, que não fique só no potencial, que seja uma coisa de fato. O Inter está no caminho das vitórias. Bom, com esses dois destaques, a gente encerra o Futebol Agora desse dia 30 de maio. Agradecemos a sua audiência mais uma vez. O programa vai ganhando força a cada dia, graças à sua presença, olhando o programa. Queria dizer que nós não estamos nós noticiamos só futebol, nós também trabalhamos com todas as notícias que afetam os gaúchos de alguma forma, desde a política, a economia, o tempo, o trânsito, o cotidiano, tudo que nos interessa, você encontra no Agora RS de forma gratuita. Também nós estamos nas redes sociais, o Vitor é ativo no Twitter, né, Vitor? Qual é o teu Twitter? É Vitor_A Pereira, no hospital. E o teu, Vitor? O meu é @Victor Caprioli. Mais uma vez, nós agradecemos a sua audiência, deixamos um forte abraço e até a semana que vem. Até mais, pessoal. Um abraço.